Esta aula não é propriamente uma aula, porque nem eu nem o Samuel somos graduados e temos licenciatura. A licenciatura é você está licenciado para dar aula. Nós não somos professores. Esta aula, na verdade, é mais um diálogo com vocês, mais uma apresentação de pontos fundamentais que constituem o Grêmio. Isto por um fator fundamental, que é a maior parte dos alunos, ano passado, e isto foi um problema fundamental para a nossa gestão, sequer sabia definir o que era o Grêmio. Na verdade, acho que eu poderia até perguntar isso para o pessoal que está do segundo ano. Por quê? Existe uma concepção do que é o Grêmio, tipo assim, eles vêm, tanto eu, quanto o Samuel, quanto a Juliana, participando do Grêmio, mas não sabem definir de forma sucinta o que é o Grêmio, o que é que o Grêmio faz. Então, esta aula é justamente para combater uma perspectiva que foi apresentada pelo nosso companheiro Gurizado, que, numa reunião que nós tivemos com a gestão sobre o Grêmio, apresentou uma tese fundamental que sintetizava o que era o Grêmio naquele momento. Então, vamos apresentar. Pode desligar a luz, Pode desligar a luz. Calma aí. Volta. Calma. Faz rápido. O cabelo do preto era tua? Cabelo do preto ali. Não tinha as luzes aí. Isso que eu fico atenção. Não sei se deu para ouvir, mas a definição do nosso companheiro Gurizado, tá dando para mim ver direitinho no vídeo? Mais ou menos. Enfim. Acende só de trás. Aqui. Não, oxi, acendeu só uma. Ó, a definição do nosso companheiro Gurizado é: o Grêmio, como aluno, para mim, é que nem o Batman. Como assim é que nem o Batman? Luan, você pode explicar pra gente? Mas ele explicou no vídeo. O que seria o Batman? Ninguém sabe o que é o Grêmio, ninguém conhece o Grêmio e o Grêmio é invisível para os alunos. Era essa a definição que a gente tinha no passado. Algo que, durante a retorno às aulas desse ano, nós buscamos resolver. Então, nós apresentamos a vocês no primeiro ano, o Grêmio, no primeiro semana de aula, fizemos aquelas dinâmicas e este ano, para poder resolver um outro problema que é o Grêmio em si não conhecia a si mesmo. Então, além dos alunos não entenderem o que era o Grêmio, a própria diretoria do Grêmio não entendia que era a sua função, não sabia o que deveria fazer e ficava de uma forma bem desorganizada. Então, basicamente, ano passado, as coisas andavam por explosões espontâneas. Então, por exemplo, eu chegava e dizia, não, bora fazer isso aqui, rapaziada. Aí todo, não, bora fazer isso aí, como é que nós faz? Ou então chegava o Samuel e dizia, não, eu tenho um projeto massa, bora fazer esse projeto aqui. Não existia um planejamento e nenhum entendimento geral dos próprios diretores sobre o que seria o Grêmio. Estas aulas são para resolver isso. Então, vocês que querem entrar no Grêmio agora, vão entrar no Grêmio com o conhecimento total do que é esta entidade. O que é o Grêmio, o que ele significa, para que ele serve, qual é o papel de vocês dentro dessa entidade, que é fundamental para todos os estudantes do nosso país e do mundo, que é o Grêmio Estudantil. Então, gente, esta aula, vocês podem perguntar a qualquer momento. Eu sei que às vezes, eu tenho uma forma de falar um pouco rebuscada, mas por prática mesmo, não é por pedantismo não, tipo assim, é algo que já é prático meu, costumeiro. Então, se vocês não entenderem alguma coisa que eu falei, ou então algum termo que eu utilizei, ou então não entenderem alguma coisa do conteúdo da aula, levantem a mão, interrompam mesmo e digam, ei, não entendi isso aí, explica, por favor, que nós vamos explicar. Porque o fundamental aqui é que vocês entendam o que é o Grêmio, o que são as entidades estudantis e o que é a UBS. Então, dito isto, estão todos preparados? Sim. Estamos, capitão. Eu não vi direito. Pode passar. Olha, nós, no formulário que a gente fez com vocês para poder vocês entrarem no Grêmio, nós fizemos uma pergunta. Foi a primeira, se eu não me engano.
A Luz não tá conseguindo coisar aqui direito o slide no Vocês não estão vídeo. conseguindo ver os slides também? No caso, tá, no vídeo tá ruim. Olha, Pronto, tá bom. nós perguntamos a vocês o que é que vocês entendiam que era o Grêmio. Aí estão algumas das respostas que eu considerei as mais interessantes. Pode ser que a resposta de algum de vocês esteja aqui. Então vamos lá. Eu vou ler elas e depois a gente vai discutir. O que é o Grêmio Estudantil? Resposta de vocês. O Grêmio serve para ajudar a coordenação e a diretoria nas organizações de turmas na hora do almoço. É um entendimento que se pode ter. Ajudar todos na escola, tanto as autoridades, destaque, direção, coordenadores, etc., quanto facilitar o convívio dos docentes, além de visar a evolução da escola como um todo. O Grêmio serve para liderar e representar os alunos dentro e fora da escola. O Grêmio serve para ajudar tanto a diretora da escola, como os alunos também. O Grêmio Estudantil tem várias funções na escola, e entre elas são a de organizar atividades, eventos e discutir melhorias para a escola. Essa resposta do e-mail, para mim, é mais interessante, porque eu acho que é a que sintetiza o conteúdo de todas essas. O Grêmio serve para ajudar as pessoas e tirar dúvidas e ajudar os superiores da escola, tipo diretor. O que é que nós percebemos nas respostas dadas por vocês, que vocês entendem o que é o Grêmio? Que o Grêmio ele é um conglomerado de alunos que serve para ajudar a gestão. Certo? É esse entendimento que a gente tira dessas respostas? Sim. Essa concepção, gente, pode passar. Essa concepção ela é um pouco correta, mas não é o total. Evidentemente que a gente ajuda sim a escola. A gente ajuda a diretoria, ajuda a gestão. A monitoria que a gente faz é isso. A monitoria que a gente pega lá, tira nossa aula para poder ficar chamando na sala, vendo que está furando fila. Isso é uma ajuda à gestão. Mas esse não é o total da nossa atuação. O Grêmio Estudantil não é um conglomerado de alunos para ajudar a gestão. O Grêmio Estudantil, gente, ele é uma entidade. O que significa essa entidade? É um grupo de pessoas que tem um objetivo, independente também, independente, isso é fundamental. O Grêmio Estudantil ele é uma entidade estudantil que serve para representar todos os alunos da escola. Ele é uma organização independente, ele é organizado de forma independente e feito para representar unicamente os alunos e liderá-los. Uma pergunta? Não. Então, o Grêmio Estudantil, ele serve para representar os alunos da nossa escola. Esse é o objetivo dele. Representar, independente se for entrar em conflito ou não com os interesses da gestão. Óbvio que a gente não vai chegar e bater de frente e brigar com a gestão. A gente tenta ao máximo não fazer isso. Inclusive, isso é uma prática do nosso Grêmio, que é nós sempre estamos juntos com os professores nas lutas fundamentais deles. Então, tipo assim, se os professores estão necessitando de alguma coisa, existe alguma luta dos professores importante, a gente se soma junto. Mas a nossa função não é representar os professores, não é representar a gestão, não é fazer o que a gestão pede. A gente pode fazer o que a gestão pede, com a questão da monitoria, de bom grado, para poder ajudar tanto a escola quanto eles mesmos. Um favor. Mas a nossa função é representar os alunos. Fazer com que os alunos sintam que sua voz está sendo ouvida e representada nos seus interesses fundamentais. Então, quando a gente aprende na primeira semana de aula, que não, ó, se vocês tiverem algum conflito entre vocês, se vocês se sentirem confortáveis em falar com o Grêmio para tentar resolver esse conflito, vocês podem fazer isso. Se vocês identificarem na escola algum problema que vocês acham que afeta diretamente vocês, comuniquem o Grêmio que a gente vai fazer de tudo para tentar resolver isso. O nosso objetivo aqui é fazer com que cada um de vocês tenha a sua voz ouvida e representada. E a gente se organiza de forma independente. Quem faz o Grêmio? Eu, Samuel, Juliana, Isabela, posteriormente todos vocês. Quem faz o Grêmio não é a gestão, não é o governo do estado, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Quem faz o Grêmio são os estudantes. E isso está garantido na nossa Constituição Federal. Existe a lei do Grêmio Livre, que garante que o Grêmio Estudantil
é uma entidade que representa os estudantes de uma escola e ela pode e deve existir se os estudantes necessitarem dela. Então, se não existisse o Grêmio aqui e eu dissesse, não, ó, bora formar o Grêmio, e a gestão dissesse, não, vocês não podem formar o Grêmio, isso não existe, em canto nenhum do mundo. No mundo não, no mundo pode até existir, mas no nosso país, sob a régia da nossa lei maior, que é a Constituição Federal, promulgada em 1988, isso não pode acontecer, porque existe o artigo 1º dessa lei, a Lei do Grêmio Livre, que diz aos estudantes dos estabelecimentos de ensino do 1º e 2º grau, primeiro e segundo grau, a gente vai chamar isso aqui, vocês vão ver posteriormente, secundarista. Então, todo mundo que faz o 1º ano, 2º ano ou 3º ano é secundarista. Vocês são secundaristas. Fica assegurada a organização de grêmios estudantis como entidades autônomas representativas dos interesses dos estudantes secundaristas, 1º, 2º, 3º grau, com finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas e sociais. Então, o Grêmio, ele existe como uma forma de representação nossa, que não só é independente nossa, como é garantida pela lei do nosso país. Então, se não existe um Grêmio em uma escola e os estudantes quiserem fundar o Grêmio, eles podem e devem. E não existe ninguém, nem o presidente, nem o governador que pode impedir isso. Porque quem está dizendo que o Grêmio Estudantil pode existir como entidade autônoma, ou seja, vinculada a ninguém, somente aos estudantes, para representar os estudantes, é a Constituição Federal. Ninguém é maior que a Constituição Federal nesse país. Samuel Maluco. Pra onde é que ele foi? Pra onde é que ele foi? Aproveita e abre para perguntas. Ok, ó. Alguma pergunta, gente? Essa questão do Grêmio Estudantil, ele é mais para ensino médio, né? Não, também tem na. Esse rapaz lá no café hoje não. Também tem É, no. eu vou começar No primeiro. Não, não, como ele não vai. Pera aí. Liga a luz, liga a luz. Isso, liga Ó, a luz. rapaziada, perguntas, vocês levantam a mão e esperam eu terminar, beleza? Pra não ficar muito bagunçado. Moisés. Eu não quero muito bem perguntar, eu quero responder a pergunta dela hoje. Ela falou que ela perguntou se só o Grêmio só existe nas escolas de ensino médio. Não é bem assim, o Grêmio existe em todas as escolas. Só que o que acontece? Nas escolas de ensino fundamental, o Grêmio é menos ouvido justamente por causa da direção. Porque a direção não busca justamente por causa dos estudantes. Porque os estudantes não têm interesse em participar do Grêmio. Por isso que a voz deles é menos ouvida. Agora, já o povo do ensino médio, como eles são mais envolvidos e tendem a querer melhorias para si mesmos, eles buscam melhorias com o Grêmio. Porque, como o João Lucas falou, o Grêmio é sempre o que vai buscar melhorias, é sempre o que vai representar a voz dos estudantes na escola. E assim, se eu não me engano, tu estudou no Jonathan, né, Moisés? Aí, graças ao Chaves. Eu conheço isso porque uma prima que eu tenho, que ela está no primeiro ano agora, mas ela estudou todo o fundamental no Jonathan, ela me falou, porque ela era do Grêmio. Até vocês conhecem, minha prima é a Tamires. Mentira! Até me Cruz? É a minha prima. Aí, eu conheço. ela via a organização do nosso Grêmio aqui e ficava, nossa, que interessante, porque na minha escola não é desse jeito. Ela falou, não, na minha escola o Grêmio é só os alunos que a diretoria vem, chega e fala, ó, façam isso aqui. É tipo o garoto de recado da gestão. Se eu não me engano, até Gente, Qualquer pessoa antigamente podia entrar no Grêmio até das mais bagunceiras entravam. Não, também não É. era Não é assim. Também não era assim, tinha uma seleção, Tinha hoje era no começo. Calma, deixa o Daniel falar bem. Vai, gente, ó. O Daniel vai falar bem. Primeiro, não acredito que tu é primo da Tamires. Segundo, pior que isso aí que tu falou é verdade. Não é Lara feito de lixo. O Grêmio de Lara feito de lixo só serve viver Ó, gente, escravo. isso é um problema que também é consequência dessa perspectiva que existe inclusive em nós estudantes. Então, tipo assim, o Grêmio no Jonathan era dessa forma justamente porque os estudantes do Jonathan não têm essa consciência de que o Grêmio é uma entidade representativa autônoma dos estudantes daquela escola. Entendem o Grêmio justamente para a resposta que vocês deram no início, no formulário. Ah, o Grêmio serve para ajudar as autoridades, serve para ajudar a diretoria, o Grêmio serve para poder ajudar a gestão a organizar a escola. Gente,
esse tipo de burocratização de qualquer entidade deve ser rejeitada com todo fervor por todo mundo. Seja você estudante, seja você trabalhador. Porque quando vocês estiverem no trabalho, vai ter também a entidade representativa de vocês, que no caso é o sindicato. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos sindicatos do nosso país atua dessa mesma forma. Em vez de representar os trabalhadores, na verdade eles servem só como uma burocracia para poder arrancar dinheiro do povo e atender aos interesses do patrão e do governo. É isso que é os sindicatos hoje. É isso que é o Grêmio na maior parte das escolas hoje, por conta dessa visão burocratizada do Grêmio. A gente deve rejeitar isso. Todas as entidades representativas dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores, não que o professor não seja trabalhador, mas qualquer entidade representativa do povo deve ser autônoma e representar, por isso representativa, os interesses daquela categoria que está se propondo a representar. No nosso caso, o Grêmio Estudantil deve representar os estudantes. Eu acho que, inclusive, isso é algo que a gente deve pensar, vocês devem pensar, né, que esse ano já vão estar saindo fora, se Deus quiser, indo para a universidade, vocês pensarem em como expandir essa perspectiva que a gente tem aqui. Porque eu não vou mentir para vocês. O Grêmio Horácio Macedo, que é o nosso Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil do Irapuã, é um Grêmio bastante nichado. Tipo assim, é 1 entre 1000. Isso é triste de falar, não é querendo me vangloriar, porque o que a gente faz aqui é o básico, que deveria ser feito em qualquer Grêmio Estudantil de qualquer escola. Mas não é feito, por conta dessa burocratização institucionalizada que existe dos Grêmios Estudantis. Só para ressaltar um pouco o que ele estava falando sobre o Grêmio do Jonathan, aqui mesmo já foi do mesmo jeito. Quando eu estava no primeiro ano, o Grêmio não era muito visto. Você, como até o Curizada falou na reunião, que o Grêmio era um bate, não sabia como. Aí, no caso, no primeiro e segundo ano foram pouco vistos. Agora que está começando a se aparecer mais. Antigamente não tinha isso. Antigamente não era visto o Grêmio nos corredores. Ninguém sabia que era do Grêmio. Hoje em dia você sabe quem é quem. Ah, o João Lucas é o presidente. Ah, Juliana é a vice. Samuel é o secretário-geral. Então essas coisas que estão acontecendo agora é o básico. Só que antes do básico não era visto. O que era para ser visto não era visto. Então o que a gente está propondo aqui para vocês é algo mais que era necessário para ser mostrado para todos os novos gremistas, mas não era mostrado. Aí a pessoa entrava no Grêmio só para entrar. Eu não vou mentir, quando o antigo Grêmio, ele fazia o quê? Ah, vamos marcar uma reunião só para sair da aula, só para não assistir a aula daquele professor. O pessoal ia marcar uma reunião, fala, ó gestão, a gente vai marcar uma tal reunião, tal hora com o Grêmio. Tá bom, eu ia marcar e só ficava conversando. Só para quê? Só para não assistir aquela aula que eles não queriam assistir. No caso agora, esse nosso Grêmio agora, a nossa chapa que está assumindo agora o Grêmio, temporariamente até abril, quando tiver eleição novamente, a gente está demonstrando para vocês algo que deve ser visto. A gente como Grêmio, como o João já falou, a gente representa vocês alunos. Então, nós alunos. Eu não sou aluno mais, então não vou vocês. Porque o Grêmio não deixa de ser aluno. Ele por ser Grêmio, eu não vou deixar de ser aluno. Não gosto de você, muito menos abaixo. Vocês estão tudo no mesmo nível. Pode falar, professor. Isso é fundamental também, gente. Isso é o que eu falei na primeira semana de aula para vocês. Grêmio Estudantil. Arthur! De óculos! Vamos lá. O Grêmio Estudantil, gente, gremista não é mais que aluno. Eu falei isso na primeira semana de aula para vocês. Se algum membro do Grêmio destratar algum de vocês e não tratar com respeito, porque assim, ó, eu sempre falo, nós exigimos respeito. Quando a gente está na monitoria, a gente está fazendo um trabalho que não é porque a gente é chato, é porque a gente quer manter a organização do intervalo. Isso é algo que é para vocês também, para não deixar que haja injustiças. Quando a gente faz isso, a gente exige que a gente seja respeitado, assim como a gente respeita vocês. E se algum de nós não respeitar vocês, vocês devem me informar imediatamente. E posteriormente o próximo presidente. Porque eu, enquanto presidente hoje, não tolero de jeito nenhum gremista se achando maior que estudante. Gremista é estudante.
O gremista, ele é essencialmente um estudante destacado para poder cumprir a tarefa de representar os outros. Então o gremista, ele não é mais que estudante. Ele é um estudante que trabalho a mais, porque o que a gente faz é ter trabalho a mais. A gente pega, em vez de só ter aula, a gente pega e vem aqui nas férias para poder organizar coisa, faz reunião, perde aula que seria importante para a gente pegar e fazer uma prova. A gente perde atividade, para você pegar e fazer depois a atividade, para não perder a atividade. Então, tipo assim, é um trabalho que a gente se propõe a fazer, porque o nosso objetivo aqui é servir os estudantes. E se algum de nós se achar maior que vocês, isso é intolerável. Intolerável. Vocês não podem tolerar isso com nenhuma chapa. E quando vocês forem Grêmio, vocês não podem agir desse jeito. Mais alguma pergunta? Vai lá. Primeiramente, acho que já é boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Bom dia. Pra ficar um pouco colado. Obrigada. Bem, qual é o nosso Grêmio Estudantil? A gente falou bastante sobre o Grêmio aqui, como ele funciona, como você deve se importar um pouco, né? Mas qual é o nosso Grêmio Estudantil? O nosso Grêmio Estudantil em si é o Horácio Macedo, que foi mudado em uma assembleia que a gente fez no ano passado, no finalzinho do ano passado, que já eu vou explicar para uma assembleia geral. Uma coisa para destacar, o nosso Grêmio Estudantil se nomeia Horácio Macedo, porém a nossa chapa, a chapa que foi eleita por vocês alunos, né? Não vocês que mais pessoal estava aqui no ano passado e tal, é a chapa Puma. Que a chapa Puma é uma das chapas que foi candidatou para a eleição e foi eleita. Poderia ter outra chapa, tinha outras chapas no ano passado, como a chapa Conexão, um exemplo aqui. Que é leite. Alguém não sabe o que é uma chapa? Tá certo. Uma chapa é nada mais do que, vou simplificar um pouco. O que você vai fazer para se organizar, é o grupo que você vai organizar para se eleger como uma possível chapa. Uma candidatura. É uma possível diretoria que você vai fazer. Partido. Exato, pronto. É uma boa analogia. É basicamente como se fosse um partido. Você vai juntar as pessoas para você já montar todo o planejamento, quem seria o diretor, quem seria o presidente, quem seria o secretário. Pelo menos esses três que são os principais, né? O vice-presidente, o presidente e o secretário-geral, para vocês em si montarem a chapa de vocês e vocês se candidatarem à eleição para talvez ganharem, se tornarem o Grêmio, a chapa que vai representar o Grêmio Estudantil daquela escola. É isso que é uma chapa. Alguém ainda não entendeu o que é a chapa? Eu explico melhor. Tá certo. Continuando. A nossa chapa foi eleita a chapa Puma, porém o Grêmio é o Grêmio Horácio Macedo. Não importa qual chapa vem depois, qual o nome da chapa que vem depois, o Grêmio Estudantil vai continuar sendo o Grêmio Estudantil Horácio Macedo. É o nome da entidade estudantil, não da chapa. Pode passar. Como eu tinha dito, esse nome foi decidido na Assembleia Geral que fizemos no finalzinho do ano passado, mais ou menos, com todos os estudantes. O que é a Assembleia? A Assembleia Geral é a instância máxima de decisão dos estudantes, que vai acontecer quando a gente precisar debater algum assunto importante que seja do falar de vocês, né? E a gente vai organizar para conseguir reunir a maioria, todos os estudantes, é necessário que sejam todos os estudantes, né? A gente sabe que nem todos vão, mas é necessário que sejam todos os estudantes para a gente conseguir discutir isso de forma boa. Uma Assembleia Geral pode ter várias pautas, várias temáticas diferentes. O ano passado, como eu disse, foi uma Assembleia Geral que a gente discutiu as pautas da escala 6x1 e de refazer fugiu a palavra agora. Refazer o estatuto. Refazer o estatuto do Grêmio Estudantil, pois é um estatuto muito velho, um estatuto um pouco defasado, então a gente fez algumas mudanças. E uma dessas mudanças foi a troca de nome, que antes era Revolução Jovem, né? Era Revolução Jovem, antigamente o nome, e a gente fez Horácio Macedo, justamente para querer homenagear o Horácio Macedo. Para quem vocês não sabem, o Horácio Macedo foi um militante, que ele militava pela... Eu estou falando da ditadura, sim, mas eu estou falando da organização, no caso. Partido Comunista Brasileiro. Ele foi contra a ditadura militar, ele foi contra muitas coisas que, infelizmente, apedrejaram o nosso país.
coisas ruins, né? Principalmente que apedrejaram muito a educação, principalmente da ditadura militar, a educação foi muito afetada, e ele era uma dessas pessoas que militava muito em prol de uma boa educação. Continuando, a Assembleia Gerais é o momento que a gente vai ouvir vocês. A gente vai... Pode falar. Alguém não sabe o que é um estatuto? É tipo um conjunto de regras e deveres. Exato. Tá certo. Alguém conseguiu ouvir? Tá em dúvida ainda? Não conseguiu? Tá certo. Tá certo. Na Assembleia da ULS do ano passado que a gente falou, foi justamente sobre as calças por um, para a gente debater e também sobre a mudança do nosso estatuto. Porém, uma das assembleias que a gente fez no começo do ano passado foi uma Assembleia Geral sobre os ar-condicionados, que foi uma assembleia muito importante, importantíssima, para a gente conseguir fazer realmente uma mudança. Que nesse mesmo momento estava acontecendo justamente a greve dos professores. E foi um momento que a gente decidiu aproveitar para conseguir somar com os professores dessa luta que eles estavam tendo, para a gente conseguir impulsionar também as nossas pautas e as nossas reclamações, né? A gente impulsionou a pauta dos ar-condicionados, que a gente não tinha, a maioria estava quebrada, alguns ventiladores das salas também estavam quebrados. Não tinha ventilador. Nem tinha ventilador, na real. E foi feito essa Assembleia Geral, foi feito junto a um abaixo-assinado com todos os estudantes dessa Assembleia Geral. Foi muito importante para a gente conseguir falar com os estudantes qual era a importância da participação deles nessa Assembleia e no abaixo-assinado. Com esse abaixo-assinado, a gente conseguiu levar até a diretoria para ela conseguir auxiliar a gente, tá? No caso a diretora Márcia, que foi levada, né, se não me engano. E no mesmo instante que a gente mandou o abaixo-assinado, a pessoa responsável por esse setor respondeu imediatamente. E no mesmo dia, à tarde, já foi mandado, se eu não me engano, mais de 50 ventiladores aqui para a escola, no mesmo dia que a gente mandou a abaixo-assinado. Eu tô interrompendo muito, mas isso aqui é muito importante de pontuar. Porque, tipo assim, rapaziada, a gente tava há algumas semanas já, a gente já tava algumas semanas sem ter os ar-condicionados quebrados e a escola não tinha ventiladores na sala. Tipo assim, a gente tava assistindo aula no calor da porra. Então, tipo assim, o que acontecia? Às vezes, os professores não aguentavam dar aula, levavam as duas salas junto lá pro refeitório e davam aula no refeitório, porque o calor era infernal aqui dentro. Aí a Márcia ficou mandando mensagem pro responsável da SEDUC dizendo, tá desse jeito, não era pra ter aula desse jeito, tentar fazer alguma coisa, manda ventilador pra gente pelo menos. O cara não respondeu, o responsável da SEDUC. Mas assim que a gente fez a assembleia, que fez o abaixo-assinado mostrando pra Márcia, a Márcia mandou pra ele, o cara respondeu na hora e no mesmo dia mandou os ventiladores. Então, tipo assim, pra vocês terem ideia do peso que tem a gente organizado. Se com uma assembleia e uma abaixo-assinado a gente conseguiu arrancar os ventiladores na hora e posteriormente, com a virada do ano, conseguir uma reforma dos ar-condicionados, é porque, gente, realmente tem força, tem importância que a gente faz aqui. Como ele disse, isso reforça a importância de vocês, a nós como estudantes, que é o papel do Grêmio Estudantil, a gente conseguir organizar todos os estudantes para a gente chegar num interesse comum, num interesse que favoreça a gente. Bem, qual é o título do nosso Grêmio? Só para deixar claro, já anteriormente, que isso é retirado diretamente do nosso estatuto também, né? Retirado também do nosso estatuto. Toda a estrutura do nosso Grêmio, que no caso seriam os cargos, tanto executivos quanto diretorias. E os comitês e comissões, que foi mais organizado esse ano. Tinha algo parecido no ano passado, mas era um pouco mais desorganizado, mais avoado por aí. Porém, agora, comitês e comissões, que são, pelo menos, todos vocês aqui, né, por enquanto, ainda são os comitês e comissões, que são as pessoas que auxiliam o Grêmio Estudantil nas atividades que precisam. Dando procedência executiva, temos o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o primeiro secretário, o tesoureiro-geral e o primeiro tesoureiro. Na diretoria, temos o diretor social, o diretor de cultura, o diretor de comunicações, de esportes, de saúde e meio ambiente e a diretora de mulheres. Alguma dessas diretorias a gente acaba não tendo por faltar necessidade ou faltar representações para pessoas assim.
Talvez o Grêmio Estudantil não tenha pessoa suficiente para suprir aquele cargo, ou talvez algumas pessoas não prefiram aquele cargo, enfim, mas tem várias variáveis que fazem o Grêmio Estudantil não ter um cargo específico. Vou passar aqui. Assinar juntamente com o tesoureiro os documentos relativos ao movimento financeiro, que é uma coisa muito importante que eu vou citar mais à frente quando a gente chegar no cargo de tesoureiro, que são os documentos relativos às finanças, né? Que é a folha de pagamento, que vai estar lá listado tudo que entra e sai do Grêmio Estudantil, enfim. Assinar juntamente com o secretário-geral a correspondência oficial do Grêmio. Isso vai ser o quê? Tudo que envolva propostas. Por exemplo, se a gente for fazer algum evento, aqui na escola um pouco maior, normalmente tem que ser feita a ata, do evento, com tudo, com o documento certinho e com a assinatura do secretário e do presidente. Normalmente também é utilizado do diretor, do vice-diretor. Representar o Grêmio no Conselho Escolar. O Conselho Escolar alguém não sabe o que é o Conselho Escolar aqui? O Conselho Escolar, ele vai envolver todas as pessoas que trabalham na escola ou que estão no ambiente escolar. Desde as meninas da cantina, desde das pessoas que trabalham com a limpeza aqui da escola, o pessoal da coordenação, da direção, todas essas pessoas participam, os pais, até mesmo os pais, participam, os alunos também, tá? Participam do Conselho Escolar. É obrigatório ter pelo menos um representante de cada um desses para representar eles no Conselho Escolar. O Conselho Escolar vai ser decidido algumas coisas mais importantes que normalmente não estão previstas no Estatuto. Normalmente, se ele não estiver previsto no Estatuto da Escola, no regimento da escola, no regimento da escola, se ele não estiver previsto no regimento da escola, ele vai ser acionado no Conselho Escolar e eles vão decidir a partir disso o que vai ser feito com aquela situação. Basicamente, o conselho escolar é tipo assim, o órgão máximo da escola. Tipo assim, se o conselho escolar decidir uma coisa, nem a diretora pode passar por cima. Tipo assim, o conselho escolar é o máximo. Cumprir e fazer cumprir as normas do presente estatuto, que foi o que eu acabei de citar. E o estatuto, não o regimento escolar, o estatuto do Grêmio Estudantil, ele tem que ser cumprido. E o presidente é o responsável por sempre estar atento para fazer o estatuto ser cumprido. Desempenhar as demais funções inerentes ao seu cargo. Ou seja, o presidente, muitas vezes, ele vai ter que fazer funções que vão além do cargo dele. Por exemplo, ele vai ter que fazer funções de talvez do secretário-geral, talvez do tesoureiro, enfim, ele vai ter que sempre estar a par. Ele vai ter que estar a par acompanhando todas essas funções e tudo que se envolve nela. Secretário-geral, que no caso é o meu cargo no atual Grêmio Estudantil, eu estou nesse cargo. Publicar avisos e convocações de reunião, divulgar editais e expedir convites. Acontece. Convocações de reuniões. Normalmente, quem é para puxar sempre essas reuniões que acontecem, a gente tem algum assunto pendente para ser resolvido, é o secretário-geral. O secretário-geral ele precisa expedir essas reuniões para que esses assuntos pendentes sejam resolvidos. Divulgar os editais, por exemplo, como eu disse antes, de eventos, talvez de propostas, talvez também de manifestações, campanhas, todos esses editais têm que ser publicado e enviado pelo secretário-geral. Lavrar atos das reuniões da diretoria. É muito importante que todo secretário-geral esteja acompanhando as reuniões e esteja fazendo uma ata. Uma ata, no caso, para quem não sabe, é um documento em que vai estar descrito lá tudo o que acontece nas reuniões. Se na reunião for dito, por exemplo, a gente vai ter uma festa de pizza em tal dia, tal dia, tal dia, e vai ser feito de tal forma, tal forma, tal forma. Na ata vai ter que estar escrito tudo que foi decidido naquela reunião, inclusive como vai ser feito, qual vai ser o horário dessa festa de pizza, como é que vai ser organizado, e tudo isso tem que estar na ata. Ou seja, todas as reuniões tem que estar escritas na ata, transcritas na ata de forma coerente, de forma concisa, para que você consiga ver posteriormente de uma forma clara. Ou seja, a ata é tipo uma tabela ou uma agenda para saber o que vai acontecer e organizar o Grêmio junto dos alunos e estudantes da escola. Sim, é um documento que você vai ter lá na reunião e para você conseguir se localizar depois, se você precisar voltar naquela reunião. Até para deixar vocês informados também. Tipo assim, a gente pegou e fez uma reunião,
Tá, será que esse Grêmio tá fazendo reunião mesmo? Será que eles estão saindo de sala só pra poder falar besteira? Então, tipo assim, você chega lá na ata e... Não, nessa reunião que eu vi eles saindo, eles falaram isso, isso e isso. João Lucas falou isso, Samuel falou isso, então... Verdade, esse Grêmio aí tá funcionando. Inclusive, qualquer estudante pode pedir a ata, tá? Qualquer estudante pode pedir a ata de uma reunião. Redigir e assinar com o presidente ou correspondência oficial do Grêmio foi dito juntamente com o negócio do presidente, que eu falei que assina juntamente com o presidente, qualquer que seja o edital, seja um convite, enfim, qualquer coisa ele vai assinar juntamente com o presidente. Mantém os arquivos da entidade, que é exatamente a organização dessas atas também, desses editais, desses convites. Ele tem que estar tudo organizado em um drive também, né, se a pessoa fizer no meio digital, um drive, numa pasta, em algum canto, isso tem que estar registrado, arquivado de forma correta. Pode passar. Tesoureiro geral. Começa aqui no nossa chapa agora, na chapa atual, do estudantil. Quem é o tesoureiro geral é o Arthur Dias. Ter sob seu controle todos os bens do Grêmio, que no caso todos os bens de valor que sejam dinheiro a verba que o Grêmio tem, que o estudantil tem, né? Mantém a escritura de todo o movimento financeiro do Grêmio, que foi o que eu disse, tem que ter a folha de pagamento, que é muito importante isso, extremamente importante, principalmente se for uma nova chapa, né? A pessoa tem que ter a folha de pagamento para ela conseguir acompanhar o que saiu, por que saiu, quando saiu e para que fim foi aquilo. Tem que ter a folha de pagamento com todas essas informações. O Arthur ele sempre envia todo final de mês, ou antigamente era feito mais de semana em semana, mas depois do tempo foi feito de mês em mês, mas é bom ser feito de semana em semana, tá? É o contrário, desculpa. Depois era feito de mês em mês e depois foi feito de semana em semana. A folha de pagamento, que é quanto de dinheiro o Grêmio tem, quanto de verbo o Grêmio tem, para que foi usado, se foi retirado alguma coisa, para que foi retirado, qual é o fim daquilo e se vai ter retorno, e tudo isso tem que estar na folha de pagamento. Ele tem que assinar com o presidente documentos de balancetes. Bem como os relativos movimentos financeiros, que é basicamente, né, a mesma coisa do financeiro, que tem que estar tudo assinado, por exemplo, folha de pagamento tem que estar assinado junto com o presidente. Apresentar justamente o presidente a apresentação de contas ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal nada é mais que um grupo que vai ficar responsável por fiscalizar essas movimentações financeiras do Grêmio Estudantil, para ver, isso aqui foi tirado aqui, por que foi tirado? A pessoa vai ficar responsável por tomar conta disso. Diretor de comunicações, que normalmente a gente tem. Ela trabalha. Tem alguma? Pode falar. Oi? Como ela é gerada? A verba do Grêmio Estudantil ela é gerada a partir do próprio Grêmio. Ele tem que gerar a própria verba dele. Como? Normalmente feito em eventos. Eventos que, para participar, ou no próprio evento, a pessoa venda comida, ou venda algum acessório, venda alguma coisa. O Grêmio Estudantil tem que gerar a própria verba. Ele tem que ser autônomo nessa situação. Mais alguma pergunta? O Grêmio tem direito a vender alguma coisa? Para fins lucrativos do Grêmio, sim. Fins educacionais. Mas tipo, só em evento ou pela escola normal? Pela escola normal, assim, não, pode ser, mas tem que ter toda uma organização com a gestão. Ok. Bem, Cristiano, ser mais rápido porque o curso está fazendo. Alguém que vai no curso do Senac? Chico, pode! Tá bom. Vai sim. Tá, eu vou ignorar um pouco o que está escrito aqui e vou falar de uma coisa assim. Diretor de comunicações. Diretor de comunicações a gente está sim, infelizmente, né, por enquanto. Gisele, tá. A gente tem a Gisele, que é do terceiro ano A. Ela é competente ela é diretora de comunicações, que vai ser responsável, na nossa instância, é responsável pelas comunicações que ocorrem, por exemplo, no Instagram. O que acontecer no Instagram. Não, desculpa, eu estou confundindo. Diretor de comunicações, a pessoa vai estar. Aí, parece. Vou pegar uma foto. Responder pela comunicação da diretora com os sócios do Grêmio e com a comunidade. É fazer o meio termo entre, né, obviamente, a diretoria, o Grêmio Estudantil e a comunidade escolar, que no caso são todos vocês. O Grêmio Estudantil tem que estar sempre
falando com vocês o que é necessário. Só lendo? Eu acho que dá. Tá. Manter os membros do Grêmio informados sobre os fatos de interesse dos estudantes. Editar o órgão oficial de comunicação do Grêmio e escolher os colaboradores para a sua diretoria. Isso aqui, AD é para todos, tá? Todos os diretores do Grêmio Estudantil podem escolher um suplente ou dois. A diretor social, coordenar o serviço de relações públicas do Grêmio, organizar os colaboradores de sua diretoria, organizar festas promovidas pelo Grêmio e zelar pelo bom relacionamento do Grêmio com os gremistas, com a escola e com a comunidade. É a pessoa que vai ficar responsável mais pelo, obviamente, pelo social do Grêmio Estudantil, né? Vai repassar todas as informações para vocês, pode passar. Diretor de esportes, né? Boa. Não, galera, dá pra continuar sem. Vai ler aí. Acende a luz. Acende a luz. Tá, o diretor de esporte ele vai coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente. Incentivar a prática de esporte, organizando campeonatos internos e escolher os colaboradores de sua diretoria. Tá? Diretor de saúde e meio ambiente. Compete a diretor de saúde e meio ambiente promover a realização de palestras, exposições e concursos sobre saúde e meio ambiente, obviamente. Manter relações com a entidade de saúde e meio ambiente, incentivar a de higiene e conservação do ambiente escolar e escolher os colaboradores de sua própria diretoria, os suplentes, no caso. A gente não tem o diretor de saúde e meio ambiente, por enquanto. Voltou. Graças. Bom, rapaziada, sendo apresentados os diretores da Grêmio, executivo, semanário diretor, agora tem as outras representações que existem na escola dos estudantes, como os líderes de sala. A Samara vai falar. Tá. Os líderes de sala são representantes de cada turma, devem ser eleitos democraticamente, é importante ressaltar isso, tá? Um líder de sala, ele tem que ser elegido pela maioria, tem que ser eleito pela maioria, no caso. Tem que ocorrer, a pessoa vai se candidatar e tem que ter uma votação, tem que ocorrer uma votação na sala para aquela pessoa ser eleita. Assim, da mesma forma, com o vice-líder e com o secretário-geral, o seu secretário, se a sala tiver um secretário, no caso. Eles não podem ser impostos, tá? Eles não podem ser impostos pelos professores e diretores de turma, que são os PDTs, de forma alguma. Eles têm que ser eleitos pela sala. Nenhum professor, diretor de turma, nenhuma outra pessoa pode chegar e falar: não, essa pessoa vai ser o líder de sala e ponto. Não pode acontecer isso, tem que ocorrer de uma forma democrática. E os líderes de sala também compõem o Grêmio e formam um conselho de representantes de turma. Os líderes de sala fazem parte do Grêmio Estudantil, tá? Pode falar. Tipo um exemplo, na minha sala, foi a PLT que disse que ia recomendar os alunos para serem líderes de sala. Não pode. Ela pode recomendar, tipo, essa pessoa. Na real, nem pode, porque isso vai acabar gerando favoritismo. Vai influenciar, vai acabar gerando favoritismo, então não pode. A pessoa, ela tem que deixar de livre-arbítrio para as pessoas se candidatarem e a única coisa dela vai ser organizar aquilo ali para correr de forma democrática. Isso eu acho muito errado, porque eu PDT de uma amiga minha e isso houve que teve briga na sala por causa de merda de líder e a gente não pode mais escolher, ninguém mais vai votar, quem vai escolher é a Jana. Participe todas as salas, né? A gente pode ver isso depois, quando vocês dividam, vocês mandam lá no grupo. Uma dúvida que eu tenho, se não me engano, a PT da nossa sala também falou que para ser líder de sala não pode ter nenhuma ocorrência. Mas Gente, esses casos a gente conversa lá no grupo, para não tomar tempo da aula. Mas a gente conversa sobre isso, mandem isso lá para que a gente possa lembrar. Mas só para reiterar, para vocês ficarem no próximo ano, não aceitem isso de forma alguma, de forma democrática. O que o estatuto diz sobre o Conselho de Representantes de Turma, o CRT, caso você não tenha no artigo 11, no artigo 11 do estatuto. Conselho de Representantes de Turma, CRT, a instância intermediária de deliberação do Grêmio. É o órgão de representação exclusiva dos estudantes e será constituído somente pelos representantes de turmas eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. Eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. Eleitos. Que é como se fosse um conselho escolar, porém ele só é formado pelos líderes de sala, pelas pessoas que forem eleitas democraticamente. É um líder de sala no ano todo? Ai, como pode colocar Tá certo. Mas talvez pode ocorrer mudanças caso o líder queira sair. Para entrar sobre essa questão do líder, se a sala acabar se juntando,
ela pode pedir para revogar majoritariamente a sala tem que se juntar para fazer essa criação. O conselho é só o agrupamento essa imagem. Gente, iniciamos aqui de onde paramos, obviamente. Não tem como iniciar de onde nós não paramos. Nós paramos ontem, no finalzinho da primeira aula do nosso módulo, porque não conseguimos encerrar tempo suficiente, que foi essa parte que o Samuel explicou. Aí eu vou dar uma revisada nessa parte aqui final que ele explicou para que não fique a confusão. Vamos lá. Os líderes de sala são eleitos por vocês dentro da sala de vocês. Então, na sala de vocês devem organizar uma eleição para eleger alguém responsável por representar a sala. Este vai ser o líder de sala. Deve ser sempre uma eleição e nunca uma nomeação. Precisa ser um processo democrático onde cada um de vocês expressam a vontade de vocês de ter uma ou outra pessoa como líder. Então não aceite, em hipótese alguma, nenhuma imposição de liderança. A liderança é democrática. Principalmente porque vai ser a liderança que vai compor o CRT, que é o Conselho de Representantes de Turma. O Conselho de Representantes de Turma, ele é um órgão do Grêmio Estudantil que serve para representar as lideranças de turma, trazer para o Grêmio as demandas, ou seja, ele é um mediador entre as demandas que tem em uma sala com o Grêmio, e ele também vai ser o responsável por eleger o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros eleitos entre os representantes de turma, ou seja, os 3 membros do Conselho Fiscal devem ser líderes de sala, que vai servir para poder fiscalizar o Grêmio, tanto em atividade quanto na questão da movimentação financeira. PV? Tu tinha falado que o conselho de líder de sala é órgão do Grêmio, né? Então, logo, o Grêmio é, como se posso falar isso, é superior ao líder de sala? O Grêmio é uma instância superior aos líderes de sala. Por quê? Porque o Grêmio ele é eleito por todos os alunos. Como ele é eleito por todos os alunos, ele representa melhor a vontade de toda a escola, ou seja, todos os alunos da escola. O líder de sala ele representa a vontade dos alunos de uma turma. Então é como se fosse, por exemplo, o presidente é uma instância superior ao governador, porque o governador ele representa a vontade das pessoas daquele estado. Então por isso que o Lula é uma instância superior ao Amano, que é o governador do Ceará. É tipo isso. Mais alguma pergunta? Eu vou só ler o CRT aqui, o artigo do nosso estatuto, que inclusive todos devem ler, todos devem se apropriar desse estatuto, porque é o estatuto da nossa entidade, que a gente discutiu ontem que essa entidade ela serve para quê? Representar os alunos. Artigo 11. O Conselho de Representantes de Turma, CRT, é a instância intermediária de deliberação do Grêmio e é o órgão responsável de representação exclusiva dos estudantes. Exclusiva. Representação dos estudantes, exclusivamente. E será constituído somente pelos representantes de turma, leia-se líderes de sala, eleitos anualmente pelos estudantes de cada turma. Eleitos, não imposto. Agora as eleições do Grêmio Estudantil. Isso aqui sou eu, né? Durante o debate do Grêmio no passado, a eleição ela não é organizada pelo Grêmio eleito. Por quê? Porque o Grêmio eleito ele pode querer se reeleger e se ele organizar a eleição, ele pode fazer alguma coisa para poder se favorecer para poder ganhar a eleição. Então não faz sentido o Grêmio eleito fazer a eleição, a próxima eleição. Ela deve ser organizada por uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral ela é aprovada em uma Assembleia Geral que antecede as eleições. Então, antes de acontecer as eleições deste ano, nós vamos fazer uma Assembleia Geral com todos os alunos, onde vai aparecer uma proposta de uma comissão eleitoral constituída por alunos de cada sala e que a Assembleia Geral, ou seja, vocês irão votar a aprovação dessa comissão eleitoral para organizar as eleições. Então, é a comissão eleitoral que vai determinar, a partir da sua escolha na Assembleia Geral, quando que será as eleições,
o prazo para inscrição de chapas, ou seja, o prazo para inscrever pessoas para concorrer para o Grêmio, e o período de campanha, ou seja, onde você vai conseguir... Tá bom para pegar o slide no vídeo, tá? Dá. O período de campanha, que é quando as chapas vão poder falar sobre suas propostas, vão ter o direito de falar sobre isso, e a data da eleição e o regimento interno das eleições, assim como a data para o debate. Quem pode montar chapa? Todos os estudantes do Irapuaca de Pinheiro. Por quê? Porque o Grêmio é o quê? É livre. Isso. O Grêmio é um órgão de representação, uma entidade de representação dos estudantes, que responde somente aos estudantes, que serve para poder fazer ser ouvida a voz desses estudantes. Ou seja, quem pode montar a chapa? Os estudantes. Porque não vai ter como um professor, por exemplo, montar uma chapa e ser presidente do Grêmio para representar os estudantes. Como é que um professor vai representar os estudantes? É da mesma forma que não dá para um estudante representar um professor. É contrassenso. Então, todos os matriculados têm o direito de votar, inclusive em urnas eletrônicas, para que ocorra essa votação, e todos têm o direito de inscrever chapas. Aí quem define qual vai ser o regimento para a inscrição de chapas é a Comissão Eleitoral. Alguma pergunta? Vai passar. Agora, esse aqui é um ponto que vai encaixar com a próxima aula, que é a que a gente vai ter hoje, que essa aqui é a primeira que a gente está encerrando, que é o que são as entidades gerais. O que é que a gente viu até agora? O Grêmio Estudantil é uma entidade que representa os estudantes de uma escola. O nosso Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil Horácio Macedo, representa os estudantes desta escola, que é o Irapuaca de Pinheiro. Então ele é a entidade que representa, a entidade geral, que representa os estudantes daqui. As entidades gerais, como por exemplo a UBES, o que é que significa UBES? União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Alguém ainda não sabe o que é secundarista? Secundarista é todo estudante de primeiro, segundo e terceiro grau. Então a UBS é a entidade geral que representa os estudantes de todo o Brasil. Todo o Brasil, quem representa os estudantes de todo o Brasil, os estudantes secundaristas, é a UBS. É a UBS que responde pelos estudantes secundaristas do Brasil todo. Aqui em Fortaleza nós temos uma outra entidade, que é a UNEFORTE, a União Estudantil de Fortaleza, que é uma entidade que representa os estudantes de Fortaleza, obviamente. Pode passar. Aí qual é a importância de existir essas entidades gerais, gente? Assim como o Grêmio Estudantil serve para representar os estudantes daqui e fazer com que nossas demandas sejam ouvidas, aqui existem demandas nossas que nós não temos competência de resolver. Como assim? Eu vou dar um exemplo da questão dos ar-condicionados. Os ar-condicionados é uma pauta que implica diretamente a gente é afetado por isso, a gente é afetado 100% por isso, só que não é algo que nós, enquanto Grêmio, ou então a gestão, enquanto gestão da escola, consegue resolver em algumas ocasiões. Então, por exemplo, se não tem dinheiro público sendo mandado para as escolas para poder fazer a reforma dos ar-condicionados, não tem como a massa fazer a reforma do ar-condicionado porque não tem dinheiro para fazer. Então, tipo assim, não é algo que nem a gente, nem a gestão da escola pode resolver. Quem pode resolver isso? No nosso caso, como a nossa escola é uma escola estadual, o governo do estado. Então, como a gente vai fazer para poder pressionar, essa é a palavra, pressionar para que a nossa demanda seja atendida? Sendo que a gente representa os estudantes de somente uma escola, sendo que existem diversas outras escolas no estado que não vão estar nessa mesma movimentação que a gente vai estar tendo. Por exemplo, se a gente fizer uma petição. Se a gente fizer uma petição, ótimo, perfeito. Conseguimos mobilizar os estudantes de Irapuã para uma demanda. Conseguimos levar eles, por exemplo, a manifestação, para poder fazer tal coisa, para poder chegar lá e bater na porta do governador. Ei, Baitinga, bora, cadê o ar-condicionado, seu otário? A gente pode fazer isso. Ou não. A gente consegue organizar isso com a mobilização que a gente tem. Que a gente tem. Essa é a capacidade que a gente tem mobilizando a nossa escola. Mas assim, o governador ele vai estar lá no Palácio da Abolição, né, que é o palácio onde fica a sede do governo do estado. Ele vai estar lá sentado assim. Lá tem os papéis dele, né? Aí ele vai olhar assim a porta e vai ver 400 estudantes. A gente pensando alto, pensando que a gente vai conseguir levar todos os estudantes do Irapuã para lá.
400 estudantes, deixa eu ver aqui. Eu tenho no estado ao todo 200 e poucas escolas. Essas 200 e poucas escolas dá mais ou menos uns 10 mil estudantes. Quem são 400? Quem são esses 400 gato pingado de Irapuã nessa jogada? Ele vai olhar e dizer assim, rapaz, se esse aí é o movimento estudantil, deixa eles lá, que eles vão ficar lá gritando sozinho e se dando. Agora, se a gente tem a Uneforte, por exemplo, que é presente de Fortaleza, a gente consegue mobilizar estudantes de todas as escolas de Fortaleza para poder chegar lá e dizer, bora governador, cadê o ar-condicionado? Vai fazer o quê? Se não fizer, meu filho, o caldo vai esquentar pra ti. Ó, Aqui tem mais de 1.000 pessoas, a gente tem mais de 1.000 pessoas aqui, ó. Se tu não fizer isso aqui até dia tal, a gente não vai mais pra aula. E aí, como é que vai funcionar? Se a gente não for mais pra aula, fazer uma greve dos estudantes. Como é que vocês vão resolver isso aí? Sim. Na hora ele vai dizer, rapaz, tem que assinar aqui pra poder mandar essa condição pra esses meninos, não vai dar certo não. Então, essa é a importância das entidades gerais. E as entidades gerais no nosso país hoje, vamos falar no sentido histórico, foi importante para que a gente conseguisse todos os direitos estudantis que a gente tem hoje. Aí eu vou citar um que deve impactar mais vocês, que é o exemplo do passe livre estudantil. Quem é que pega ônibus? Vocês devem saber que até ano retrasado, o ônibus, a gente tinha meia passagem. Acho que, se eu não me engano, a partir do ano passado, a gente começou a não pagar nada. Passe livre. Chegava, passa, entra. Então o estudante não paga em ônibus, tem acesso ao transporte público. Era essa conquista da gente não pagar para poder utilizar o transporte público, ou seja, ter acesso ao direito de ter a cidade, de andar pela cidade, circular pela cidade e ir para a escola, sem precisar gastar nosso dinheiro, foi algo que foi conquistado com base em muita luta. Então as entidades gerais, como a UBS, e mais especificamente a Uneforte, que é a entidade que representa os estudantes daqui, se organizou para lutar pelo passe livre. Aí a gente sabe que hoje o passe livre é só durante o dia da semana. No sábado e no domingo não é passe livre. É meia. É meia. Então assim, isso é um indicativo de que a gente precisa continuar a luta, porque o passe livre que existe hoje não é um passe livre de verdade. Outro programa importante, o programa Pé de Meia. Vocês no primeiro ano ainda não tiveram acesso a isso, porque a gente vai falar isso já na próxima aula, porque, enfim, já a gente conversa. Enfim, Eu quero O também Pé de Meia, ele foi uma conquista do movimento estudantil. Conquista muito importante. Um diálogo com o atual governo que foi eleito e tal, é uma conquista importante de R$200 para poder fazer com que a evasão escolar diminua, para que as pessoas parem de faltar à escola para poder trabalhar e possam estudar sem precisar trabalhar, já que eles precisam dessa renda do trabalho. Inclusive, principalmente porque agora todas as escolas a gente tem integral, aqui no estado pelo menos. A gente sabe que no nosso país, na verdade, em todo capitalismo, em todas as sociedades capitalistas, a lei é uma lei burguesa e não funciona para todo mundo da mesma forma. Pois é, cena na fogueira. Aí, ó, da mesma forma, você que sou eu de novo. Da mesma forma, como no Grêmio Estudantil a gente utiliza da... Tem que terminar já, né? Ah, não, tem 6h30, né? Pronto. Como no nosso Grêmio Estudantil a gente elege o nosso Grêmio Estudantil, tem todo esse processo democrático. Alguém não sabe o que é democracia? Alguém pode me responder o que é democracia, já que todo mundo sabe? É quando o povo decide, tipo assim, Lula foi o povo que decidiu fazer ele presidente. Com o poder, votação pública. Escolha do povo que ele ganhou tal poder. Porque assim, se a gente quiser, todos os habitantes do Brasil se juntarem e fizerem um impeachment contra o Lula, é na hora, porque o povo tem o poder. Então, o nosso Grêmio, ele é democrático? Sim. Inclusive, ele é muito mais democrático que as eleições para presidente. Infinitamente mais democrático. Porque quem organiza as eleições para presidente? Os estudantes. Não, para presidente. Quem organiza as eleições para presidente? Quem fiscaliza as eleições para presidente? Nosso Grêmio. Quem organiza as eleições?
quem fiscaliza as eleições. Ou seja, nosso Grêmio é infinitamente mais democrático do que o Estado brasileiro. Mas enfim. Assim como a gente elege pessoas para ocuparem a entidade, nossa entidade, que é o Grêmio Estudantil, as entidades gerais também têm a sua democracia interna para que seja eleita uma direção para aquela entidade. Normalmente, essas eleições acontecem de 2 em 2 anos. Então, a cada 2 anos existe um congresso de uma entidade. Por que é um congresso, gente? Porque como a entidade, em geral, ela é bem maior, é muito mais opiniões dentro daquela entidade do que dentro de um Grêmio Estudantil, por exemplo, onde a gente consegue escrever chapas, fazer o debate e a partir disso vocês votam. Um congresso não. Um congresso de uma entidade geral é muito mais pessoas, então precisa de uma burocracia um pouco maior para que possa ocorrer esse congresso. Então o congresso é quando, a cada 2 anos, delegados, que é a mesma coisa que um deputado, por exemplo, aqui no Irapuã, a gente elege um delegado para o Congresso da Uniforte. A gente pega e diz, ó, bora debater aqui. Eu, João Lucas, quero ser delegado do Congresso da Uniforte porque eu defendo que a gente tem que fazer o passe livre estudantil para todo mundo. Ei! O Moisés, ele vai dizer, não, João Lucas, ele está muito esquerdista. Não vai dar certo esse passe livre para todo mundo. A gente vai quebrar o país, a gente tem que manter o passe livre sem ser no sábado e no domingo. A gente pega e faz uma eleição, aí eu vou lá no debate, Moisés, você é um oportunista, direitista, que está querendo acabar com os direitos dos estudantes, e não sei o que lá. Aí o Moisés, não, mas você é um pilantra esquerdista, saia daqui, que você está querendo acabar com o nosso país. Aí vocês, estou gostando mais do João Lucas. Vou votar no João Lucas, eu quero que ele seja um delegado que vai dizer, olha, os estudantes de Irapuã querem passe livre para todo mundo. Aí vocês pegam e me elegem, eu vou lá no Congresso da Uniforte e digo, ó, a gente defende isso aqui, isso aqui, isso aqui. É esses os pontos que foram debatidos no Irapuã que são fundamentais para a gente nesse momento. Então o Congresso é isso. O Congresso é quando delegados de várias escolas vão para este congresso para representar essas escolas para poder fazer a política da entidade para o próximo período, que no caso é um período de 2 anos, já que os congressos acontecem de 2 em 2 anos. Alguém ficou alguma dúvida? Porque eu falei muita coisa aqui. Não. Alguém não entendeu? Alguma dúvida? Eu só queria uma possível questão. Se num congresso, como você disse aí, tem uma votação e der empate, as duas seriam escolhidas ou teriam uma próxima votação? Assim, outra votação? Os congressos das entidades gerais é um pouco diferente da eleição de Grêmio, porque a eleição de Grêmio ela é majoritária, ou seja, eu tive mais votos, então minha chapa ganhou. Agora, num congresso estudantil, pelo menos na maior parte das entidades gerais, se eu tive 40% dos votos e o Moisés teve 60% dos votos, a gente vai dividir. Então existe a diretoria da entidade, aí eu sou da UJC, por exemplo, eu sou da União da Juventude Comunista e o Moisés é da União dos Direitistas Capitalistas, ele é da União dos Direitistas Capitalistas. É melhor bater no menino que falar essas coisas. Aí eu vou lá, ganho 40% dos votos, o Moisés, infelizmente, ganhou 60% dos votos. Então, a minha organização vai se juntar, pegar todos os delegados que a gente elegeu nas escolas e dizer, não, já que a gente tem 40% das cadeiras na entidade, vai ficar João Lucas, Japa, Jonas e o Henrique dentro da diretoria da entidade. Aí o Moisés vai lá e diz, não, eu quero que o Gabriel, a Lua, o PV e o João Emanuel fiquem na diretoria da entidade. Então, ou seja, ele conseguiu 60% dos votos, ele fica com 60% da diretoria. Eu consegui 40%, eu fico com 40% da diretoria. Deu pra entender? Os caras não, o que eu disse na verdade de uma votação, tipo assim, digamos, numa questão de uma pauta sobre, digamos, instalação dos ar-condicionado. Certo grupo de alunos, tipo assim, metade dos alunos deram uma ideia e outra metade deu outra.
teve uma votação e ambas deram empate. O que aconteceria nesse caso? Dada a magnitude da quantidade de estudantes que existem aqui, é praticamente impossível existir empate. Mas se existe um empate, tem que ter votação de novo. Ou seja, tem que ter debate de novo, para que as pessoas possam ficar mais esclarecidas das posições e depois votam para ver quem ganha. No caso, um segundo turno, né? Isso. Aí, tipo assim, nas entidades você não vota por pautas, você vota por chapas também. Então, se eu sou da UJC, eu sou delegado de Irapuã pela UJC, aí eu vou lá e vou chegar e dizer, não, eu estou junto com essa chapa aqui, votem na nossa chapa, o pessoal lá no Congresso, os delegados, eu impulso, como eu sou delegado, eu posso votar. Eu voto na chapa da UJC. Eu votei na chapa da UJC, aí a chapa da UJC defende tais coisas. Aí a chapa do União dos Direitistas Capitalistas defende outra coisa. Então você vota por chapa e não por pautas, porque senão ele ia ficar muito burocratizado. Porque imagina, tem 500 pautas, aí vai votar... Oi? Não. Tem 500 pautas. Aí de 500 pautas a gente pega e vai votar uma por uma. Não é cabível, né, gente? O que significa o JC? O JC é a União da Juventude Comunista, que é a juventude do partido que eu faço parte, assim como alguns outros membros do Grêmio, que é a gente, União da Juventude Comunista. A gente vai explicar isso já na próxima aula. Aí vamos só correr aqui para encerrar isso aqui. Quem escolhe os delegados? Gente, quem escolhe os delegados para o Congresso? Vocês. Se alguém chegar aqui, alguém de alguma entidade chegar aqui dizendo, ei, a gente quer delegado de Irapuã para o Congresso da UBS, que foi o congresso que eu fui. A foto ali que está ali é o Congresso da UBS. Eu fui lá para o Congresso da UBS, inclusive eu não fui como delegado. Vou já explicar para vocês isso. Se alguém chega e diz, ó, queremos um delegado de Irapuã para o Congresso da UBS. Aí eles pegam e falam, eu quero que o Gabriel seja o delegado. Aí pega lá e leva o Gabriel sem ter debate nenhum, sem ter pauta nenhuma, sem discutir nada com vocês. Rejeitem isso categoricamente. Por quê? Porque isso acaba com o debate político. Então, por exemplo, o Gabriel ele pode ter algumas ideias boas, mas ele não vai discutir com a escola. Então a escola não vai ficar sabendo disso. O Gabriel vai pegar e ir lá para Belo Horizonte, por exemplo, que é onde eu fui. O congresso da UBS ele foi lá em Belo Horizonte. Aí eu fui de ônibus, foi foda. Belo Horizonte, tá? Eu posso contar isso pra vocês depois, que não cabe na aula, mas foi uma viagem difícil. Muita coisa aconteceu. Imagina a situação. Aí tipo assim. Foi roubado? Não, quase isso. Aí, enfim, não aceitem eleger delegado, levar um delegado para um congresso sem haver debate antes. Vocês precisam pegar e fazer uma eleição para delegado para esse congresso. Então tem eleição, tem congresso da Uneforte, junta todo mundo, Assembleia Geral, debate, coloca quem quer escrever chapa. Eu quero escrever chapa para ser delegado, mas esse quer escrever chapa para ser delegado. Lula quer escrever chapa para ser delegado. Aí a gente pega, debate, vocês vão ver os debates, vão ver o que é que eu defendo, o que é que o Moisés defende, o que é que a Lua defende, e vão pegar e dizer, eu me identifico mais com a Lua, vou votar na Lua para a Lua ser a delegada, porque ela representa melhor as minhas ideias. Esse é o processo que deve ocorrer. Não aceitem levar delegado nenhum para nenhum congresso sem antes haver um debate com todo mundo, porque isso é antidemocrático. E, inclusive, isso é prática recorrente de algumas organizações. Pode passar. Aí só para encerrar, qual a importância de um Grêmio livre, gente? Tudo que a gente falou aqui foi sobre a independência do Grêmio. O Grêmio representa os estudantes e unicamente os estudantes. Não representa mais ninguém. A entidade que representa os estudantes, se responde por eles. Não é vinculado à escola, não existe Grêmio da escola. Não. O Grêmio é dos estudantes da escola. O Grêmio não é da escola. O Grêmio é dos estudantes da escola. Quem o organiza, quem o toca, quem faz com que ele exista são os estudantes da escola, porque essa entidade, essa é a palavra, entidade, guarda essa palavra na mente de vocês. Não existe Grêmio instituição. O Grêmio não é uma instituição. Instituição é a escola é uma instituição que responde diretamente à SEDU, que é o governo do Estado, porque faz parte do Estado brasileiro. O Grêmio não é uma instituição. O Grêmio é uma entidade, ou seja, é um órgão representativo de um certo setor. O nosso setor, os estudantes secundaristas de Irapuã. Então, gente, qual a importância de existir esse Grêmio livre? É a gente, a todo momento,
está afirmando as nossas posições, não deixar elas se submeterem a ninguém, porque elas são importantíssimas. É importante que a gente possa estar falando o que a gente pensa, estar sendo representado politicamente de forma organizada. Porque, vou dar de novo o exemplo do ar-condicionado. Eu, pessoalmente, não gosto porque os ar-condicionados estão quebrados, mas o que é que eu posso fazer? Vou dar exemplo para você, o exemplo que eu dei ontem. A Márcia estava muito preocupada, nossa diretora, né? Por conta do negócio dos ar-condicionados do ano passado que estava quebrado. Falou diversas vezes com a Seduc sobre isso. Ei, gente? Falou diversas vezes com a Seduc sobre isso. Mas a pessoa que estava conversando com ela nem respondia. Por quê? Porque a Márcia é uma pessoa no jogo todo. Quem é uma pessoa dentro de uma sociedade? É praticamente ninguém, gente. Tipo assim, a nossa individualidade é muito importante. Mas para a sociedade a gente não tem força nenhuma enquanto indivíduo. A gente só tem força quando a gente está organizado. A gente está organizado para algo. Então se a gente não tem uma organização como o Grêmio para representar a gente politicamente, a gente não tem força nenhuma, a gente não tem voz nenhuma e a gente está submetido aos interesses dos poderosos dominantes. Alguma dúvida?